A paz do Senhor. Vamos compartilhar mais uma vez das coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós em Sua palavra. Esta manhã eu gostaria de falar sobre o Era uma Vez de Deus. Quando nós somos crianças, nós temos sempre aquelas histórias de príncipes, de princesas, que diz assim, era uma vez, né? E termina, viveram felizes para sempre. E sempre há um roteiro a seguir. A princesa sofre na mão de uma madrasta, ou uma vida triste, e aí ela conhece um príncipe, ou beija um sapo, ou vai para um baile, ou é salva de uma torre por um príncipe, e casa-se com o príncipe e vive feliz para sempre, não é assim? Esse pelo menos é o enredo das histórias infantis. Ou os três porquinhos que são salvos do lobo mau e estão cantando lá no final da história. Bom, mas o Era uma Vez de Deus não tem um script certo. E é isso que eu quero conversar com você neste dia. Então eu gostaria que você abrisse comigo a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 39. O que eu quero fazer com você esta manhã é um paralelo de algumas poucas histórias da Bíblia. Procurei pegar algumas conhecidas, porque daí fica fácil de você visualizar em sua cabeça. Mas são inúmeras histórias que tem na palavra de Deus que você pode se apegar e ver que Deus não tem uma coisa fixa para falar com você. Não tem uma história fixa, não adianta você olhar para a história do Joãozinho, da Mariazinha e querer que a sua história seja igual, porque ele tem uma história diferente para cada um dos seus filhos, porque cada um de nós é diferente, né? Então não adianta eu querer que a minha história seja igual à sua, e nem você querer que a sua história seja igual à minha. Então, só para ilustrar, começar essa nossa conversa, né, em que só eu falo porque eu não posso ouvir você, eu quero ler com você então esse trecho. Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 39. Maria visita Isabel. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E acontecer que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar minha mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos seus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso. Santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos e auxiliou Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para a sua casa. Os demais textos eu vou citar somente, você anote e leia depois as demais histórias. Senhor, a tua palavra foi lida e eu peço que o Senhor abençoe cada coração que há de ouvir esta palavra, que há de ouvir esta mensagem, que a tua palavra, Senhor, encontre um coração fofo, um coração adubado, para que a tua palavra frutifique, Senhor, que ela encontre um solo bom para enraizar, para brotar, para crescer e dar muitos frutos, ó Pai. Que seja o Senhor a falar com cada um de nós. É o que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Eu queria começar falando da história de Maria e de Isabel. Maria e Isabel eram duas mulheres que
não podiam ter filhos, né? Como nós sabemos, Maria era virgem, estava para casar com José, e Isabel, ela era estéril, Isabel já era velha, não podia ter filhos, já havia desistido disso. E aí ela descobriu que estava esperando um filho, né? Sabemos da história. E ficou lá quietinha na sua casa. E o anjo, quando falou com Maria, contou que a sua prima já estava grávida. Então, ela foi visitar, Maria foi visitar, foi constatar se aquilo que o anjo disse realmente estava acontecendo, né? E aí as duas se encontraram, nós sabemos, João Batista se agitou no ventre de sua mãe e as duas foram tomadas pelo Espírito Santo de Deus. E aí Maria cantou este hino, Isabel exaltou a Maria. E eu queria falar da história das duas, né? Duas mulheres que não podiam ter filhos, duas mulheres que tiveram grandes homens, Maria, mãe do nosso Senhor Jesus, que ressuscitou e cuida de nós, e Isabel, que teve a João, que foi o que preparou o caminho do Senhor, que batizou o nosso Senhor Jesus ali no mar, ali. E eu gostaria de dizer que elas eram mulheres fortes, porque elas foram agraciadas pelo Senhor. Isabel ainda teve um milagre, né? Ela queria muito ter um filho, mas Maria trilhou um caminho penoso, porque não era casada. José se dispôs a estar com ela, a aguardar este filho nascer, a desposá-la grávida, a crer naquilo que o anjo havia dito para ela e posteriormente para ele. Mas ambas perderam o filho que tanto queriam, né? Principalmente Isabel. Ambas perderam o filho de uma morte muito dura, né? João foi degolado no cárcere, Jesus foi crucificado, mas elas eram mulheres fortes. Deus não daria essa incumbência para elas se elas não pudessem ter esta força para aguentar e saber que estavam escrevendo a história. Para qualquer pessoa, não vou dizer todas, mas a maioria das pessoas que você perguntar sobre Jesus, sobre João, vão se lembrar de Maria e de Isabel. Elas ficaram marcadas na história. E aí, a partir delas, eu gostaria de falar de outros personagens, né? Aí você anote na sua palavra, no seu caderno, onde quer que você esteja, para ler depois. No começo da Bíblia, gostaria que você visse comigo o paralelo da vida de dois filhos também de uma outra mulher que não conseguia ter filhos, né? José e o Benjamim, os dois filhos de Jacó, da sua esposa predileta, por quem ele ia trabalhar 7 anos e acabou trabalhando 14, né? E essa história está no livro de Gênesis. Então vamos lá, eu quero falar sobre os dois. Você vai dizer, bom, eu conheço a história de José. José tem um grande um grande nome, né? José foi o filho predileto de Jacó. Jacó deu uma túnica de várias cores, eu amo tudo que é colorido, quem me conhece sabe. E isso trouxe muita inveja, muito ciúme no coração dos seus outros filhos. Jacó estava errado em fazer isso. E aí, mas ele era filho de Raquel, sua esposa predileta, e Raquel faleceu a dar à luz a Benjamim. Bom, mas vamos falar de José. José, de filho predileto, passou a ser vendido pelos irmãos como escravo, virou escravo no Egito. Nós sabemos que ele se deu muito bem na casa de Potifar, até a esposa de Potifar traí-lo, né? Dizer que ele havia seduzido. E aí ele virou prisioneiro novamente, né? Não ser dono da sua própria vida. E daí alcançou graça diante de Faraó, virou governador do Egito.
mas ele precisou de todo o aprendizado para poder ter sabedoria para lidar com 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Esses 7 anos de fome lhe trouxeram de volta o seu pai, lhe trouxeram de volta a sua família, e ele é famoso até hoje. O segundo filho, com quem eu quero comparar, seu irmão, propriamente dito, filho do seu pai e da sua mãe, não seus meio-irmãos, ele foi Benjamim. Benjamim, quando nasceu, sua mãe lhe deu o nome de Benoni, que quer dizer filho da minha dor. Em Israel era muito importante o nome definia o futuro do seu filho, o que ele seria. E imediatamente Jacó mudou o nome do seu filho para Benjamim, filho da minha mão direita. E foi isso que ele fez com Benjamim, principalmente depois da morte para ele de José, porque foi o que foi dito a ele. Ele pegou esse seu filho e deixou a sua mão direita. Benjamim, pelo que entendemos, porque ele não é muito falado na palavra, ele ficou ao lado do seu pai o tempo todo. E aí Benjamim, por estar ali protegido pelo pai o tempo todo, ele não teve uma grande história, né? Ele foi protegido, ele estava ali debaixo do braço do pai. Então na Bíblia não existe uma grande narração dele. O que sabemos é que da linhagem dele veio o primeiro rei de Israel, que foi Saul, e veio também Esther, da linhagem dele, e o apóstolo Paulo. Mas isso nós vamos saber se você for lá olhar a genealogia e atrás de história. E também sabemos que a tribo de Benjamim era uma tribo de caça, né? Uma tribo ousada aí na caça de homens poderosos nessa área. Mas Benjamim não tem uma história, porque ele foi poupado pelo pai, ele ficou ali guardado como uma joia, como alguém que representava a esposa favorita que lhe foi tirada, porque ele não pôde viver, não pôde ter não é que não pôde viver, não pôde ter uma experiência de vida. As dores, as marcas de José transformaram ele num grande homem. Benjamim não teve essas marcas, não teve essas dores, foi poupado. Nem sempre poupar, ou quer dizer nunca poupar, significa uma boa coisa, não dá crescimento, né? Se você não poda a sua árvore, se você não traz aquilo que ela precisa, ela não vai se desenvolver da maneira como ela precisa se desenvolver, se ela não tiver a chuva, se ela não tiver os ventos para fortalecer suas raízes. Ela não vai ser uma boa árvore. E Benjamim, à vista do seu irmão de sangue puro, não foi nada. Você não escuta falar de Benjamim, mas de José você escuta falar muito de José. Porque José não foi poupado. José teve uma vida, José teve um aprendizado, né? Então, Era Uma Vez de José foi muito diferente do Era Uma Vez de Benjamim. Duas tribos muito fortes de Israel, mas foram duas vidas completamente diferentes, porque o treinamento delas foi diferente. Benjamim não teve um treinamento, então ficou à mão direita do seu pai o tempo todo. Não teve uma experiência de vida que lhe trouxesse uma vivência, que lhe trouxesse um aprendizado, que lhe trouxesse uma história. Então veja bem o que você pede para Deus. A próxima comparação que eu gostaria de fazer com você está em 1 Samuel 1, que é de Ana. Na verdade, Ana, eu também gostaria de compará-la a Isabel e a Maria. Ana estava lá chorando, tinha o amor do seu marido, mais do que a sua rival Penina, mas ela não queria só o amor do seu marido, ela queria um filho. Então ela pegou e foi
chorando toda vez que ela subia ali para sacrificar ao Senhor. Ela não comia, ela chorava, até o dia que ela resolveu buscar ao Senhor. O Senhor concedeu o desejo do seu coração porque ela prometeu Samuel ao Senhor. Ela entregou Samuel ao Senhor e foi viver sua vida. Não sabemos mais de Ana, só sabemos que ela teve outros filhos, que o Senhor abençoou, porque ela prometeu Samuel, ela cumpriu a sua promessa com alegria, ela ia visitar Samuel todo ano. Samuel foi um grande homem de Deus e ela foi viver sua vida. Então ela teve primeiro a sua luta, quando ela resolveu entregar nas mãos do Senhor aquilo que lhe era mais precioso, que era ter um filho. Ela teve a sua luta, ela entregou o seu bem mais precioso e Deus deu outros bens preciosos para ela, que foram outros filhos, ponto. Acabou sua história, acabou a história de Ana na Bíblia e começou a grande história de Samuel. Então a história de Ana começou ao contrário da história de Maria e de Isabel. Começou com luta, né? E terminou com Samuel e seus outros filhos, e Samuel não teve uma morte trágica como a de Jesus e de João. Claro que Jesus ressuscitou, Maria teve essa boa notícia e logo depois Ana também não teve mais uma história. Sabemos que Maria teve João, que Jesus entregou, eis aqui seu filho, né? Eis aqui sua mãe. E Deus poupou a Maria de outra morte trágica diante de tantos mártires da história. João não foi decapitado, não foi crucificado, não foi morto a pedradas, ele ficou na ilha de Patmos, morreu de morte natural. E ainda teve o livro de Apocalipse deixado para nós, né? Um livro tão importante também, como os demais da Bíblia, porque o Senhor poupou a Maria de mais um filho morrendo de uma morte trágica, porque ele foi dado a ela no lugar de Jesus aqui na terra, né? Porque Jesus continuou vivo ao ressuscitar. Então, esse paralelo entre Maria e Ana, você percebe que o Era Uma Vez de Deus não segue uma regra, porque Deus é criativo, não precisa usar uma ficção na nossa vida, um padrão, né? Nós podemos ter sempre surpresas do nosso Pai, que nos ama e é criativo. E eu gostaria de falar também sobre Saul e Davi. Saul começou com uma vida boa, né? Uma vida tranquila, foi eleito pelo povo, era um homem bonito, alto. Diz a palavra que ele se sobressaía da multidão, dos ombros para cima. Devia ser um galã, né? Um galã de filme. E começou com uma vida muito boa. Não teve um aprendizado muito difícil. O que aconteceu com ele? Perdeu o reino. Não vamos entrar em detalhes, você só lê o livro de 1 Samuel, você vai ter a vida de Saul ali, o seu reinado. E eu queria compará-lo a Davi. Davi estava lá apacentando suas ovelhas, o último filho de seu pai. Pelo que entendemos da Bíblia, não era tão reconhecido, né? Quando Samuel foi lá ungí-lo, ele nem estava contado entre os seus irmãos, precisou ser chamado ali de estar apacentando suas ovelhas. Teve que lutar contra Saul, não lutou exatamente contra Saul, mas precisou fugir dele para ter a sua vida poupada. Não foi um dia ou dois, foi muito tempo, até Saul morrer e ele ser ungido rei. Davi teve um aprendizado. E qual foi o legado que ele levou? Ele é conhecido até hoje como o rei Davi. Saul teve o seu legado como um reinado frustrado, como um reinado decaído. Porque ele não teve aprendizado, ele estava lá sossegado no seu trono. Quando ele foi procurar uma mula, ele foi ungido rei, pronto, acabou, foi assim o reinado dele. E Davi não, Davi teve que conquistar. Davi primeiro matou um gigante, depois foi feito
o general do exército, ele começou aos poucos até merecer o reino. Então, foi um aprendizado. Eu quero que você entenda que aquilo que acontece com você não é por acaso, você está aprendendo. Eu acho que nenhum de nós quer estar ali como Benjamim, protegido e não ter um legado, não deixar nada para trás, não deixar uma história, não aprender, não crescer, não ser uma árvore forte com raízes no solo. Eu acredito que não é isso que você quer. Acho que você quer deixar uma história para quem está ao seu redor, se você tem filhos, para os seus filhos, ou aonde você vive, no meio de quem você está, você quer deixar uma história, eu creio nisso. Ninguém quer ficar no anonimato sem saber por que passou por ali. E por último, eu queria falar de Moisés, sem compará-lo a ninguém especificamente. Moisés nasce num panorama bem ruim ali depois no Egito, depois que morreu José e o faraó que gostava dele. Chegou um faraó que não o conhecia, achou que o povo ia se rebelar, que estava crescendo muito, o povo de Israel. Então esse faraó escravizou o povo de Israel e mandou que as parteiras matassem os meninos, os bebês que nascessem, que fossem meninos, né, do povo de Israel, do povo hebreu, como era chamado na época. Moisés nasceu, como nós já sabemos, era um bebê muito lindo, sua mãe escondeu, foi pro rio, foi achado pela filha de Faraó. Moisés foi criado com todo luxo, como filho da filha de Faraó, estava no palácio, matou um egípcio, foi descoberto, precisou fugir para o deserto. Estava lá no deserto como um derrotado, aprendeu a viver no deserto, estava lá sossegado, achando que pronto, minha vida tá sossegada, tô aqui no deserto, casei, meu sogro tá cuidando de mim, tô tranquilo, né? E quando a gente acha que tá tranquilo, tudo muda. A sarça estava lá ardendo, Deus mandou ele tirar as sandálias do pé e disse, pronto, vai lá resgatar o meu povo. Moisés, quando matou o egípcio, ele se achava, né? Ele achava que ele tinha esse poder. Quando ele estava no deserto, ele já achava que ele não era mais nada. Então, quando ele achou que ele não era mais nada, Deus chegou e falou, então, agora eu posso te usar, que agora você não acha que você pode. Então, eu posso através de você. E aí ele fala, não posso, eu sou pesado de boca, eu não sei falar. Enfim, deu todas as desculpas, mas nós sabemos que através dele, Deus salvou o povo da mão de Faraó. E ele foi viver aonde? No deserto, por 40 anos, onde ele estava após se sentir um nada, né? Após ter matado o egípcio e após ter medo de morrer pelas mãos de Faraó. Ele teve um treinamento no deserto, para onde ele foi mandado depois com o povo. Ele já sabia como viver no deserto. Foi o treinamento dele. Então, para terminar essa mensagem, eu queria dizer: o era uma vez de Deus na sua vida não é igual da minha vida, nem igual da vida de Ana, nem igual na vida de Moisés, ou de Saul, ou de Davi, ou de Isabel, ou de Maria. É o seu, era uma vez. E o viver felizes para sempre é o que Deus tem para você. Com as lutas e as batalhas no meio do caminho, para te aperfeiçoar. E o viver felizes para sempre nem sempre é aqui nessa terra, né? É no castelo do príncipe, lá no céu com Jesus. Se você tem Jesus no seu coração, se você tem a certeza de que Ele é o seu Salvador, se você já falou, Jesus entra no meu coração, né? Jesus, o Senhor morreu e ressuscitou por mim. O seu feliz para sempre é com Ele lá no castelo, lá naquela mansão que a Bíblia diz que Ele foi preparar para nós. E tudo que você faz aqui, você está amontoando tesouros lá no céu. Porque aqui a traça e a ferrugem corrói. E tantas ilustrações há de que quando partimos deste mundo,
Não vamos levar nada daqui. Que os caixões não têm gaveta, né? Que aquele homem tão poderoso foi enterrado com as mãos para fora, vazias. É assim, daqui não vamos levar nada. Mas tudo que semearmos aqui, além de colhermos aqui, nós estamos amontoando lá no céu, né? Pedrinhas na nossa coroa, proximidade com Jesus lá no céu. Pense nisso. Se eu era uma vez com Deus, é o melhor que Ele tem para você. Não vai ser igual a de ninguém. Vai ser só seu, porque você é único e especial para Deus. Que Deus abençoe você, sua família. Que esta palavra seja um alimento para você neste dia. Seja de ânimo, de alegria e de paz no seu coração. Que Deus abençoe você, no nome de Jesus.